No vídeo anterior, vimos que a terra não será destruída por Deus. Mas com o pecado, podemos nos perguntar: será que Deus mudou o seu propósito para a humanidade e o planeta? A resposta no vídeo de hoje. Desde o início, Deus tinha um propósito claro. Ele queria que os seres humanos povoassem a terra inteira e a transformassem por completo em um paraíso. O Jardim do Éden, o paraíso, era apenas o começo. Esse jardim ele existia num espaço limitado. Ele não ocupava todo o planeta. Tanto que, após o pecado, Adão e Eva foram expulsos dele. Mas então entrou o pecado no mundo. O homem perdeu sua comunhão com Deus, tornou-se imperfeito e pecador. Assim, ele se afastou do propósito divino. Sendo assim, o pecado mudou tudo. Mas ele não mudou o plano de Deus ou seu propósito. Por que podemos concluir que Deus não desistiu? Isaías 55, 10 e 11 nos dão uma ideia disso. Uma base por que podemos afirmar que Deus não mudou seu propósito. Diz o seguinte: da mesma forma como a chuva e a neve que caem do céu e para lá não voltam sem antes molhar a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, a fim de produzir semente para o semeador e alimento para quem precisa comer, assim acontece com a minha palavra que sai de minha boca. Ela não volta para mim sem efeito, sem ter realizado o que eu quero e sem ter cumprido com sucesso a missão para a qual eu a mandei. Então, como podemos ver aqui, Deus ele faz um paralelo. Ele compara o ciclo da água, da chuva, da neve, que tem um propósito e que é justamente fecundar a terra para que ela possa então se tornar fértil para produzir semente e alimento para as plantas, né? Alimentar as plantas. Ele compara então que a sua palavra também acontece a mesma coisa. Ela tem que se cumprir. Sendo assim, aquilo que Deus se propôs lá em Gênesis, nos capítulos 1 e 2, vai se cumprir. E a Bíblia nos dá outras garantias. O Salmo 37, versículo 9 diz, 9 e o 10. Porque os maus vão ser excluídos, e os que esperam em Javé possuirão a terra. Mais um pouco, e não haverá mais injusto. Você buscará o lugar deles, e não existirá. Aí o 29. Os justos vão possuir a terra, e nela habitarão para sempre. Então esses versículos deixam claro que Deus promete um tempo em que ele vai eliminar a maldade, mas aquelas pessoas que esperam em Javé, os justos, pessoas mansas, elas vão então herdar a terra, possuir a terra e vão viver nela para sempre. Não é por pouco tempo, mas para sempre. Algumas pessoas afirmam que esse salmo ele tem uma aplicação na nação de Israel do passado. Mas isso não se sustenta, pois sabemos também que os salmos, eles têm também, alguns deles, valor profético. E podemos afirmar que esse salmo tem sim um valor profético. Por quê? Porque em Mateus 5,5, Jesus falou o seguinte: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Jesus aqui ele está citando justamente o Salmo 37. No caso, o Salmo que hoje nas nossas Bíblias está no capítulo 37. Sendo assim, Jesus mostrou, quando ele falou isso, já tinham se passado centenas de anos da morte de Davi daquelas palavras no Salmo. Sendo assim, Jesus mostrou que essa profecia do Salmo tem um cumprimento maior. Essas palavras do Salmo 37 tinham um cumprimento maior.
Com certeza teve um cumprimento inicial lá nos dias que Davi falou. Se entende que esse salmo seja um salmo de Davi. Só que ele tem depois um cumprimento maior, como Jesus mostrou. Então, com base em tudo isso que vimos, Deus, ele não desistiu da terra nem da humanidade. Então ele prometeu aqui, como vimos, que ele vai restaurar o planeta. Os justos, os mansos vão herdar essa terra. E eles irão transformá-la, com as bênçãos de Deus, em um verdadeiro paraíso. Agora podemos nos perguntar: o que é então uma pessoa justa para Deus? Vamos responder essa pergunta no próximo vídeo deste canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Verdades da Bíblia e ative o sininho para ter as notificações quando surgirem vídeos novos. Até a próxima!